Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para mais uma ministração online da Igreja em Ariquemes e eu já quero começar abençoando a sua vida, pedindo ao Senhor que venha ministrar no nosso espírito nessa noite através da sua palavra, que Ele venha nos dar revelação, nos edificar nessa noite. Em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração. Amém. Irmãos, quando eu fui informada de que hoje eu deveria estar aqui para compartilhar com a igreja uma palavra, como a maioria das pessoas e na maioria das vezes, eu coloquei diante do Senhor sobre o que falar, que tema abordar, já que a palavra do Senhor é tão rica em instrução para as nossas vidas. E aí, assim, a resposta foi bem clara no meu coração, bem clara. Fala da minha graça. Fala da minha graça porque ela sou eu em você. Fala da minha graça. Qual a sua maior necessidade? E aí nasceu essa reflexão sobre a graça. É um assunto, um tema que eu gosto muito de ouvir, de estudar, porque de fato ela tem a ver com a nossa necessidade, com a necessidade que nós temos do Senhor. Então nasceu esse título aí, Vivendo a Graça de Deus, e eu trouxe o texto do Evangelho de João 15, o versículo 4, vamos ler, que diz o seguinte: Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Por esse texto, nós vemos a nossa total dependência do Senhor. Nós vemos que o segredo de sermos satisfeitos, preenchidos pelo Senhor, é permanecer nele. Então, a gente entende a nossa total necessidade de Deus. E aí fica assim uma pergunta: por que o homem tem tanta necessidade de Deus? Por que essa é a minha maior necessidade e a sua maior necessidade? Vamos fazer uma reflexão aqui. Vamos colocar duas situações, que não são situações hipotéticas, porque com certeza ou você viveu uma situação dessas, ou você conhece alguém que viveu ou está vivendo, ou você já ouviu falar de alguém. Imaginemos uma pessoa que tudo está bem com ela num certo momento da vida dela, tá tudo bem, é tempo de bonança, né? Ela tá tudo, em todas as áreas da vida estão bem resolvidas, a família, o trabalho, os recursos, a saúde, os relacionamentos, tá tudo muito bem. Mas ainda assim essa pessoa em algum momento ela percebe que existe uma necessidade. Ela sente que falta algo para ela, que ela nem sabe o que. E se ela olhar à volta, nada daquilo que ela tem e que está tudo muito pleno preenche essa necessidade, preenche esse vazio. E agora criamos uma outra situação em que uma pessoa, agora sim de fato, passando por necessidade, passando por uma situação de adversidade, né? É tempo de escassez. E essa pessoa agora precisa buscar resolver o problema, correr atrás, para sair dessa situação que ela crê seja momentânea. Então, pegamos esses dois polos, né? Aquele que tem tudo, mas que falta algo que eu não sei o quê. Pegamos esse outro que busca agora resolver a sua situação de sair dessa situação de adversidade. Irmãos, fatalmente, nessas duas situações, nós vamos chegar em Deus. Nós vamos nos deparar com a nossa necessidade de Deus. E por que isso? Por que nós temos essa necessidade? O homem, ele só é pleno em Deus, porque ele foi criado em Deus. Quando Deus criou todas as coisas e ele formou o homem, ele o formou e depois do homem formado, a Bíblia diz, e nós vamos ler lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus soprou
E esse sopro de Deus na vida do homem o tornou alma vivente. Vamos ler lá em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Então veja, Deus deu de si ao homem. Deus deu da sua vida ao homem. Ele transferiu da sua vida ao homem. Só com a criação, só com a formação do homem foi assim. Com as outras coisas foi diferente. Deus agiu de modo diferente. Então, nós só somos plenos em Deus. Nós só somos verdadeiramente satisfeitos em Deus. Porque nós fomos criados em Deus. Esse vazio que às vezes aparece, que às vezes surge, esse vazio ele só é preenchido por Deus. Porque nós temos da essência de Deus em nós. A vida de Deus está em nós. O Senhor a transferiu para nós. Por isso, a nossa satisfação, a nossa eterna, constante necessidade de estarmos alinhados com o Senhor, para que a nossa vida flua de uma forma que venha agradar a Ele e, consequentemente, a nós. Então, com base nessa breve introdução, né, dessa necessidade do homem e o nosso texto Vivendo a Graça de Deus, a gente vai entender a graça hoje, meditar na graça hoje sob esse aspecto, de ser ela capacitadora e suficiente, e a suficiência de Deus para nós. Então, a graça sob esse aspecto, capacitadora e suficiente. Vamos meditar na graça como uma virtude de Deus, à nossa disposição, para nos proporcionar tudo aquilo que Ele tem em si e que está em nós. Nós vamos ler o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim, ó. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, por esse texto, vamos entender aqui a graça. A palavra está nos dizendo que Jesus veio do Pai e destaca a graça e a verdade como virtude de Deus que está em Jesus. Então, por esse texto, nós podemos afirmar que Jesus é a expressão da graça de Deus. A graça está na pessoa de Jesus. E seguimos, né, nessa reflexão. Nós, os que cremos, né, que já cremos, que confessamos e recebemos o Senhor Jesus como o único Salvador e Senhor das nossas vidas, a Bíblia deixa claro que nós, quando nos posicionamos dessa forma em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Então, nós recebemos o Espírito Santo e a gente vai ver, lá no livro de Coríntios, de 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo fala disso. Ele diz que, ele, orientando a igreja de Corinto, ele fala, vocês não sabem que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo? Então, quando nós nos posicionamos no reino, né, aceitando o sacrifício de Jesus e o recebendo como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. E recebemos o dom do Espírito Santo. Então, nós vimos em João 1,14 que Jesus é a expressão da graça, que a graça está nele. E agora nós entendemos que o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós cremos na Trindade, certo? Nós cremos num Deus trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, falar da graça de Deus sob esse aspecto de que ela é que nos capacita, falar da graça de Deus como uma virtude de Deus que está à nossa disposição, e agora entendendo Jesus e o Espírito Santo, nós compreendemos que nós temos que ter muito claro, isso tem que estar muito claro, muito assim,
revelado no nosso espírito, nós temos que estar muito convencidos no nosso espírito de que a pessoa de Deus habita em nós. Porque isso pode passar despercebido. Porque às vezes a gente fica naquela da teoria, né? De querer que nós, ao fazermos a nossa opção, nós recebemos Jesus, o Espírito Santo habita em nós, ponto. Mas o Espírito Santo habita em nós implica no nosso viver diário. Por isso está tratada a graça sobre esse aspecto, vai falar da nossa vida diária, do nosso viver. E esse viver, com o Espírito Santo habitando em nós, fala de nós manifestarmos com a nossa vida as virtudes de Deus. Porque tem uma pessoa que habita em nós. E essa pessoa veio com todas as suas virtudes. Então, sobre esse aspecto, nós precisamos ter isso, né? Mais uma vez eu reforço, ter isso muito definido. Que Deus habita em mim. Nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ter essa ousadia de crer que o Espírito de Deus habita dentro de nós. E que por isso nós podemos e devemos usufruir de todas as suas virtudes na nossa vida. Não é em um momento, numa situação X, numa situação de muita euforia, não. É no nosso viver diário. E aqui a gente abre mais um tópico para falar dessa graça. Vamos ler Tito 2:11. Tito 2:11 diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Então, veja, o texto está dizendo assim, que a graça de Deus, além de ser salvadora, né? Aqui vamos agora sobre esse aspecto da meditação de hoje, que a graça de Deus, ela é quem nos ensina, que nos capacita a vencer as ofertas do mundo, a fugir de tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer e que vai contrário à vontade do Senhor, aos princípios do Senhor. E aí, o texto fala que ela nos ensina, nos capacita a viver uma vida sensata. Tem coisa mais maravilhosa do que você conviver com uma pessoa sensata? Uma pessoa que pondera, uma pessoa que consegue ter um tempo antes de decidir alguma coisa, antes de se posicionar em algumas situações. É muito tranquilo viver com uma pessoa assim, cheia de sensatez. E a Bíblia diz que essa sensatez, ela é gerada em nós por meio dessa virtude do Senhor, por meio da sua graça. Então, entendendo, né, reforçando aqui mais uma vez esse aspecto da graça, eu costumo dizer assim que a graça, ela resolve todos os nossos problemas. Porque se a gente está bem, a graça nos leva a meditar que isso é porque o Senhor em nós tem proporcionado esse bem na nossa vida. E se nós estamos com dificuldade em alguma área, nós buscamos no Senhor e a graça do Senhor nos capacita. Então, por isso eu gosto sempre de falar, a graça resolve todos os meus problemas. O nosso problema, os nossos problemas, né? Então, nós seguimos aqui abrindo mais um tópico. Nós colocamos que, como título desse tópico, posso ver a manifestação da graça de Deus. E vamos entender por que nós abrimos esse tópico. Nós vamos aqui criar situações do nosso dia a dia, à medida que o tempo der, situações do nosso dia a dia, em que nós vemos o Senhor se movendo em nós, através de nós, e nos capacitando a viver a vida do Senhor que está em nós. Irmãos, desde a desobediência, o mal persegue o homem, o domina, e as consequências vêm por conta desse domínio do homem, e por isso o mundo é inimigo de Deus. A palavra fala isso. Tem um texto que diz que o mundo jaz no maligno, né? Por conta da desobediência. E aí, nesse cenário que nós olhamos para o mundo e vemos
Parece que está tudo fora do controle, parece que está tudo desajustado, parece que a humanidade perdeu o foco, parece que a humanidade perdeu o rumo, perdeu a direção, porque o que a gente vê no nosso convívio diário, seja no nosso trabalho, até nos nossos relacionamentos, mais superficiais ou não, o que a gente vê é o egoísmo predominando, né? É aquele individualismo predominando, a maldade espalhada pelo mundo. Então, nesse cenário nada promissor, né? Nesse quadro nada agradável, nós podemos ver a manifestação da graça de Deus através daqueles que permanecem nele. E aí nós vamos, assim, levar para o campo, para alguns campos. Vamos lá para o nosso trabalho. Lá no nosso trabalho, não importa a sua área de atuação, não importa o nível de trabalho que você desenvolve, se é simples ou mais complexo, não interessa. Seja onde nós estivermos, lá no nosso trabalho, constantemente e incessantemente nós somos tentados a nos posicionar, a praticar atos, a manifestar atitudes que vão contra aos princípios do reino. Constantemente isso acontece. Se você aí agora, na sua casa, que está nos ouvindo, deixar o Espírito Santo te dar uma sensibilidade de ser ministrado, você vai ver, você vai lembrar. Isso acontece muito no nosso trabalho, porque nós passamos a maior parte do nosso dia no nosso ambiente de trabalho. E isso acontece. Nós somos tentados a contrariar princípios do reino. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas uma coisa é bacana. Quando a gente resiste a essas tentações, a essas ofertas do mundo, nós só resistimos, só conseguimos resistir porque nós estamos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, porque nós estamos capacitados a dizer não àquela oferta, né? A dizer não àquela tentação, a fugir daquela tentação, porque o Senhor nos capacita. É Ele, que nós lemos lá no João 1,14, é Ele quem nos ensina a fugir da iniquidade, daquilo que o mundo nos rodeia, nos oferta. É a graça quem nos capacita. E assim, se a gente, às vezes, se nós estamos no nível, às vezes você está nesse nível, de que, por vezes, você é tentado, né? Vamos colocar no seu ambiente de trabalho, mas isso serve para o seu ambiente dos seus relacionamentos, serve para o seu ambiente de família, para qualquer situação. Quando nós resistimos a essas tentações, se nós não percebemos que isso é virtude de Deus em nós, a gente precisa, então, ter essa convicção. Porque isso não vem de nós. Cada vez que a gente manifesta uma virtude de Deus, isso não vem da nossa natureza humana. Porque a nossa natureza humana, ela é deformada com a desobediência. Ela foi deformada. E ela só é corrigida, ela só é transformada se nós permanecermos no Senhor. É o que nós lemos lá no início, João 15:4. Se nós permanecermos nele, nós daremos os frutos que são dele. Então, cada vez que nós resistimos, é porque nós estamos... Às vezes já está tão no natural, às vezes o nosso caráter já está sendo transformado naquela área, e aí isso já sai involuntário. Mas ainda assim, nós precisamos entender, deixar que o Espírito nos mostre. Poxa, o Senhor está transformando o meu caráter. Essa minha atitude foi tão nobre, mas essa atitude não vem de mim. Essa atitude é o Senhor, é a vida do Senhor fluindo através da minha vida. E se nós resistimos porque temos o domínio próprio, também devemos ser gratos a Deus, nos regozijar, né? Alegrar de saber que a graça tem nos capacitado, por meio desse fruto do Espírito, o domínio próprio, a resistir, a dizer não, né? A se afastar,
Então, guarda uma coisa. Guarda uma coisa aí, que eu até anotei aqui para não deixar passar em branco. Toda vez que você resiste a uma oferta mundana, ou seja, contrária aos princípios do reino, o caráter de Deus se manifesta através de você. Toda vez que você resiste, o caráter de Deus está se manifestando através de você. Esse mérito é dele. É porque ele está gerando esse caráter que é dele na sua vida. E isso alegra o Senhor. Vamos agora para um outro ambiente, vamos para o ambiente dos nossos relacionamentos, da nossa família. E esse é o lugar, né, da gente manifestar quem somos, de verdade. Lá no livro que nós lemos, na carta de Tito, fala que a graça, ela nos ensina a ter uma vida sensata. Então, lá nos nossos relacionamentos, quantas vezes a gente, diante de uma situação que a gente está com toda a razão, coberto de razão, a gente consegue se calar, a não falar, a engolir seco, porque nós somos convencidos, por essa sensatez que o Senhor gera em nós, de que o momento é de calar. Porque se for para falar, a coisa não vai dar certo. Se for para falar, vai manifestar algo que não está dentro da vontade de Deus, seja em nós ou seja no outro. Então, esse calar, sensatez, nos nossos relacionamentos, a gente enfrenta isso. Às vezes, você está no meio, num grupo de amigos, e a conversa que está rolando ali, vamos exemplificar, está comentando sobre alguém, e você sabe muito mais daquele alguém do que o grupo. Mas você, sendo uma pessoa sensata e uma pessoa sensível ao Espírito Santo, você se cala, você não vai falar, você não vai dar a sua opinião negativa se você tem a respeito daquela pessoa. Não negativa, mas no sentido de você apontar alguma coisa daquela pessoa, porque isso não vai edificar a vida daquela pessoa. Então você se cala, porque você tem adquirido essa virtude. A graça de Deus em você tem te capacitado e tem te conduzido numa vida de sensatez. Lá nos nossos relacionamentos, às vezes, a gente também se depara, às vezes no relacionamento com alguém, seja de dentro da nossa casa, seja de fora dela, seja a gente em conflito com o nosso temperamento, porque, vamos combinar, tem coisa em nós que a gente reprova, tem coisa em mim que eu reprovo, tem certas tem personalidade minha que eu reprovo, que eu gostaria de ser liberto, mas que eu não fui, eu não sou, talvez você também tenha. E que você não está liberto dela. Às vezes você já falou sobre isso com o Senhor. Senhor, me trata nessa área. E o Senhor não tratou, e você continua e vira e mexe. Quando você é cutucado, você está lá manifestando quem você é, ainda que você não exponha, mas isso está em você, você tem o controle, mas está em você. E isso nos remete lá para a história de Paulo, né? Nós conhecemos o espinho na carne de Paulo, que ele tinha algo que o incomodava, que é o que chamamos de espinho que a Bíblia fala espinho na carne, né? Ele fala. Mas é algo que incomodava Paulo, é algo que desafiava Paulo, e que Paulo chega diante de Deus e pede para o Senhor remover, para o Senhor libertar, para o Senhor tirar. E a resposta de Deus para Paulo qual foi? Paulo, eu não vou tirar isso de você, eu não vou te libertar, porque isso, com esse seu desafio aí, eu te ensino e te capacito. E o que eu tenho para te dizer, Paulo, é o seguinte: a minha graça te basta para você lidar com essa situação. Talvez o nosso desafio é o convívio com um membro da nossa família. Às vezes o nosso relacionamento é difícil porque nós somos pessoas muito diferentes. E nós estamos ligados a eles, uma união que não se desfaz, seja o nosso companheiro, seja um relacionamento de pai e filho, enfim.
seja uma amizade, mas em casa é mais forte isso. Mas aí você fala com o Senhor, Pai, muda essa pessoa, Senhor, me muda, mas também muda isso nessa pessoa, porque se o Senhor mudar isso nessa pessoa, vai fluir o relacionamento. E talvez a resposta do Senhor para você é a mesma que ele deu para Paulo. Nilda, eu não vou mudar essa pessoa, porque é nesse temperamento dessa pessoa, é essa pessoa sendo desse jeito que eu te ensino sobre depender de mim, que eu te ensino sobre permanecer em mim, para que cada vez que você for desafiado nesse relacionamento com essa pessoa, você possa chegar a mim e me clamar e me pedir e que eu vou te capacitar. E ele capacita. E aí ele vai te capacitar a conviver com a situação. Ele não vai tirar a situação. E aí nós vamos poder ver a manifestação da vida de Deus fluindo na nossa vida, gerando esse fruto dessa virtude de Deus, a graça, que nos capacita. E isso é bom porque o seu relacionamento com o Senhor, ele é fortalecido. Porque nesse relacionamento de depender de Deus estar te capacitando, você experimenta a alegria, a satisfação de saber que Deus cuida, que Ele é tudo para você. Que Ele pode te conduzir nessa situação de uma forma que você vai ficar espantado com o que Ele faz. Porque você ama essa pessoa incondicionalmente, e às vezes até mais, se ela fosse uma pessoa com um temperamento mais ajustado ao seu. E você ama incondicionalmente, você quer o bem dessa pessoa e você faz tudo por ela, porque o Senhor te capacita, a graça do Senhor te basta a lidar com essas situações que nos incomoda, que nos desafia, seja ela qual for. Vamos para um outro ambiente onde nós vemos a manifestação da graça de Deus. Vamos lá para... E aqui não é ambiente, é um posicionamento, né? Vamos lá para a condução da nossa vida, né? Nós fazemos planos algumas vezes e nós não estamos no Senhor quando fazemos esses planos e nós projetamos e começamos a caminhar neles. E lá na frente a gente é frustrado, o resultado não é bom, a gente vê que não era isso que era para ter acontecido, que esse não era o melhor plano e a gente se frustra, não é? Mas também a gente pode, na condução da nossa vida, colocar diante de Deus o que queremos, o que desejamos, e o Senhor ministra, o Senhor nos dá direção, o Senhor envia pessoas para serem os nossos conselheiros, e a gente toma a decisão dentro daquilo que é a vontade do Senhor. E lá na frente a gente vê que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E aí a gente vê, poxa vida, essa foi a melhor escolha. Foi certeira, foi a melhor escolha. Porque nós decidimos no temor do Senhor. E aí, de novo, a gente se alegra, nosso relacionamento com o Senhor é fortalecido, porque nós podemos ver a manifestação do cuidado de Deus. Ele é Pai. Então, Ele cuida nos mínimos detalhes. Ele tem um projeto para a nossa vida. E nós só vamos viver um projeto errado se nós mesmos projetarmos a nossa vida. Mas o Senhor tem um projeto para a nossa vida. Se nós permanecermos nele, nós vamos viver. Agora, se nós tomamos decisões que são contrárias ao projeto do Senhor, nós vamos nos frustrar. E lógico que nós vamos levantar e vamos começar de novo, e o Senhor vai nos conduzir, porque o Senhor não nos rejeita nunca. Mas nós podemos perder um tempo. E a nossa vida ela é um processo muito curto. Nós não podemos perder muito tempo da nossa vida. Porque tempo perdido em coisas que nós fizemos e que não deu certo, não prosperou, não rolou, e nós termos a convicção de que não deu certo porque estava fora da vontade de Deus, é tempo perdido. Não volta. Se eu passo 5 anos fora da vontade de Deus, do propósito de Deus, são 5 anos perdidos. Eu não vou ter como recuperar esses 5 anos.
eu vou retomar de onde parei. Sabe? Aquela coisa que para, interrompe e volta de onde parou. Tempo perdido é tempo perdido. Então, irmãos, a graça sob esse aspecto de que ela nos capacita, de que ela nos ajuda, né, a viver a vida que o Senhor colocou em nós, ela é para a nossa vida prática, como eu disse lá atrás. Ela é para a nossa vida prática. Ela não é uma teoria, algo que está longe. Nós temos que caminhar com esse entendimento. Porque se nós deixarmos de depender do Senhor, nós vamos levantar, fazer caca o dia inteiro e vamos deitar com um monte de caca que nós fizemos no dia. Mas se nós andarmos na dependência do Senhor, deixando que Ele nos capacite, que Ele nos dê a direção, do nascer ao pôr do sol, né? Do nascer ao deitar, do acordar ao deitar, o Senhor vai estar na condução e com certeza nós vamos desfrutar dessa virtude de Deus em nós. Os frutos virão. As pessoas verão os frutos da manifestação da vida de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Nós poderíamos continuar aqui numerando várias situações, né? Várias áreas, vários momentos da nossa vida em que nós podemos contemplar a manifestação da graça. Mas nós partimos já para a conclusão. E na conclusão a gente pergunta, qual o segredo então de desfrutar da graça de Deus? Qual é o segredo então de viver a graça de Deus na prática, no meu dia a dia? Desfrutar de tudo isso, dessa virtude de Deus. Qual o segredo? Como é que eu consigo? Irmãos, nós falamos, nós fomos formados em Deus e nós só vamos ser plenos em Deus. A vida de Deus está em nós. A vida de Deus está em nós. A plenitude da nossa vida, uma vida de satisfação, ela só acontece se nós permanecermos nele. Então, nós vamos voltar e nós vamos ler de novo João 15, tá? João 15, vamos lá. João 15, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E o 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu gosto muito dessa tradução, ela é muito clara. O Senhor está falando assim, ó, sem mim você não pode fazer coisa alguma. Coisa alguma, irmãos, que conte para o Senhor, que esteja alinhado dentro com a vontade dele para as nossas vidas, com o desejo dele de ser manifesto, de manifestar o seu caráter através de nós. Então, sem ele, nós não podemos fazer coisa alguma. Então, o segredo para nós desfrutarmos dessa virtude de Deus é permanecer no Senhor. É muito simples. É permanecer no Senhor. E nós entendemos que o Senhor habita em nós, vamos ser ousados e perceber essa manifestação de Deus na nossa vida. Sentir quando Ele está se manifestando, quando Ele está fluindo em nós. E valorizar isso. Às vezes, como eu disse lá, às vezes já está tão normal, o caráter já está sendo tão formado em nós, que acontece no involuntário e a gente deixa de desfrutar da alegria de saber, opa, aqui foi o Senhor. Aqui foi Ele. Porque a Nilda, nesse momento, não manifestaria essa atitude. Então, é reconhecer que nós dependemos dEle. E para desfrutar dessa virtude de Deus, só mesmo permanecendo ligados a Ele. E esse ligados a Ele, irmãos, nada mais é do que nós conduzirmos a nossa vida num estreito relacionamento com Deus. Veja, o Espírito Santo está em nós, a vida de Deus está em nós. É um relacionamento do meu espírito com a pessoa do Espírito Santo, que vai me ensinando a cada dia, que vai me preparando, que vai me fortalecendo, que vai me revelando, que vai transformando o meu caráter no caráter do Senhor. Então, irmãos, essa é a palavra
né? Eu espero que de alguma forma você tenha sido ministrado, que o Senhor tenha falado ao seu coração, tenha trazido revelação, tenha renovado entendimento no seu espírito. Eu espero e quero, desejo que o Senhor continue ministrando a respeito desse assunto, porque tudo que nós precisamos para manifestar, né, o caráter do Senhor é dele fluindo em nós. Essa nossa carência, a nossa necessidade dele é porque nós dependemos dele. Então, que o Espírito Santo continue ministrando isso no seu coração, te trazendo a revelação dele, que a dele não é falha, e que o Senhor nos abençoe, né? Que ele venha completar essa mensagem no seu coração. E nessa hora eu quero orar, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, muito obrigada por esse tempo na sua presença. Obrigada porque o Senhor esteve aqui, o Senhor está aqui, porque o Senhor habita em nós, o teu Espírito Santo habita em mim. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar aquilo que para mim é a minha maior necessidade, que é a dependência do Senhor. Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos nossos ouvintes, esses que nos acompanham online, aqueles que ainda irão, ó Deus, ouvir essa ministração, que o Senhor venha edificar as vidas através de cada palavra lida da sua palavra nessa noite. Essa é minha oração em nome de Jesus. Irmãos, um bom final de semana, uma boa semana na graça do Senhor. Amém? Obrigada.